E o Amazonas empata mais um lá dentro de casa e volta para a lanterna da Série B. Quer saber como foi Amazonas e Goiás? Então vem comigo. E antes de iniciar o vídeo, não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal e de nos seguir aqui, lá no Instagram, para você ficar por dentro de tudo o que acontece com o Amazonas FC. Enfim, um ponto conquistado. Não é nem de perto o ponto desejado e necessário para a gente. As equipes de baixo estão começando a dar sinais de que vão conseguir ganhar mais pontos e o Amazonas tem perdido pontos em casa que são importantíssimos. Foi assim com o Atlético Paranaense, foi assim com a Ferroviária lá no início do campeonato, foi assim contra o CRB, foi assim contra a equipe do Atlético Goianiense, foi assim agora contra a equipe do Paysandu, foi agora contra o Goiás. O Amazonas empata muito dentro de casa e esses pontos são importantíssimos. Farão muita falta no final do campeonato. Outra coisa que eu queria falar também é que é muito feio ver a Arena da Amazônia daquele jeito. É muito feio, é muito incômodo, sendo bem sincero. Eu entendo que a fase do clube não é boa, mas, gente, no sábado à noite, às 7h30 da noite, é inadmissível o público que teve. É incrível como o torcedor médio amazonense tem dificuldade em torcer no estádio. Fomos tão acostumados pela mídia brasileira a torcer pela TV e a gente não foi acostumado a consumir o próprio produto local. Tem gente que cobra do Amazonas algo que se deve ser cobrado de equipes de Série A. Não tem como você trazer jogadores do Flamengo. Não tem como você trazer jogadores do Corinthians, do Palmeiras, do São Paulo, que o clube não tem poder aquisitivo para isso. E aí é necessário que o ingresso esteja muito barato. É necessário que não seja um dia tão quente, é necessário que seja em tal horário, é necessário que o clube esteja disputando o título. O Amazonas não dá indício que será um clube que brigará para subir caso continue na Série B. É um clube que vai trabalhar para se manter na Série B, galgar um trabalho, construir uma base na Série B para que possa chegar na Série A. E aí, até lá, o que vai ser feito? Vamos esperar ele subir para a Série A? Desse jeito é difícil. Bom, mas falando sobre o jogo, o Amazonas fez um primeiro tempo onde ele brigou contra ele mesmo. Foi uma equipe que cometeu muitos erros técnicos, muitos erros, principalmente no setor defensivo. O Amazonas também tinha muita lentidão para recompor defensivamente. Sofreu um pouco nessa partida o que sofria com o Guilherme Alves e com o Eduardo Barros, que tinha ali um Tavares ou um Zabala na frente, que no caso foi esse caso na partida. E com isso você perde fisicamente. Você perde velocidade para recompor, para puxar um contra-ataque. Então, muitas vezes que o Amazonas dava um contra-ataque para o Goiás atacava e o Amazonas defendia com 7 jogadores. E no futebol atual, uma equipe que defende com 7 jogadores é uma equipe quase amadora, uma equipe semi-profissional. O futebol de hoje, todo mundo tem que estar integrado taticamente, fisicamente dentro de um modelo de jogo. E o Goiás utilizando de uma marcação-pressão um pouco mais específica do lado direito do Amazonas, conseguindo ter velocidade, conseguindo ser agudo, conseguiu fazer o seu primeiro gol. Mas ainda bem que logo depois o Amazonas conseguiu empatar com mais um gol do Kevin Ramírez, que é agora o terceiro artilheiro da Série B. E depois desse primeiro gol do Amazonas, o time começou a dominar um pouco mais o jogo, criou algumas chances, principalmente em bolas longas na costa da defesa goiana. E esse foi o grande artifício utilizado pelo Amazonas no primeiro tempo. Muitas bolas longas nas costas dos zagueiros e do lateral direito da equipe do Goiás. Algumas entraram, outras não, mas foi basicamente só isso. Foi um time de uma jogada só. Faltou um pouco mais de diversidade, um leque um pouco maior de jogadas ofensivas. Mas aí depois o Goiás teve um pênalti marcado, o nosso goleiro Renan defendeu, todo mundo comemorou muito, foi assim um momento em que incendiou a Arena da Amazônia, dos poucos torcedores que estavam lá, todo mundo gritou muito, todo mundo gritou como se fosse um gol, mas logo depois acontece aquela lambança ali na zaga, né? Infelizmente o Renan saiu numa bola que ele não deveria ter saído, tinham 2 jogadores na cobertura marcando o Anselmo Rabon, que poderiam dar um bote, que poderiam fazer uma pressão para o goleiro Renan poder chegar depois, mas ele acabou saindo de forma precipitada e, enfim, acontece, né? Ele acertou muito no lance anterior e depois acabou sofrendo esse gol, mas
bola pra frente, todo mundo erra. E o resumo do primeiro tempo foi um Amazonas que teve mais volume, teve um pouco mais de posse, mas que sofria muito mais do que fazia o Goiás sofrer. O Goiás era uma equipe que não estava num bom dia técnico, num bom dia tático, mas era uma equipe muito consciente do que fazer no ataque. Sabia exatamente explorar os pontos negativos da defesa do Amazonas e conseguiu chegar aos gols por conta disso. Já no segundo tempo, o Zanardi fez algumas substituições, tirou o Zabala, que não fez, na minha opinião, uma boa partida, tirou o Gabriel Novas, que também novamente não fez uma boa partida, e tirou o Eric Varão, que já estava com o amarelo. Tá? Ele não saiu por lesão nem nada, foi por conta mesmo de poupar um jogador com o amarelo. E no segundo tempo, a equipe voltou melhor. Conseguia ter mais mobilidade, e isso se deu muito por conta da entrada do Diego Torres, que é um jogador que complementa algumas características que o Zabala não tem. Ele pode não ter a mesma qualidade técnica, o mesmo refino no passe, no toque, mas ele é um cara mais móvel, que tem um pouco de qualidade técnica e consegue dar um pouco mais de dinamismo ali no ataque do Amazonas. E o jogo ficou totalmente favorável para o Amazonas naquele segundo tempo. A torcida empurrava, o Goiás se fechava cada vez mais e fazia muita cera, o que incomodava muito a torcida e tirava os jogadores do Amazonas do sério. O Amazonas conseguiu empatar depois com um belo gol do Joaquim Torres, uma boa construção de jogo, e o Amazonas continua amassando o Goiás até o final do jogo, mas infelizmente não conseguiu fazer o gol. Um detalhe é que tivemos pelo menos 2 consultas ao VAR no segundo tempo. Tivemos 7, 8 substituições no segundo tempo. Tivemos atendimentos, tivemos cera, mas o nosso querido árbitro deu somente 6 minutos de acréscimo, que foi um grandíssimo absurdo. 6 minutos você dá para um jogo normal, com poucos acontecimentos hoje em dia. Você dá 5, 6 minutos. Agora, dar 6 minutos com o tanto de atendimento, com o tanto de cera e com o tanto de VAR que teve, não tem explicação. Enfim, o Amazonas voltou para a lanterna, perdeu a chance de respirar na tabela e começa a fazer contas, começa a ter que fazer cálculos sobre as próximas rodadas e sobre os seus adversários. É imprescindível vencer as 2 próximas rodadas. Pegaremos a Ferroviária fora e depois o América Mineiro em má fase dentro de casa. Eu venho elogiando muito o trabalho do Márcio Zanardi, porque ele merece elogio mesmo. A equipe melhorou muito. A equipe é totalmente diferente. A equipe passa a ser muito mais confiante, passa a ser muito mais produtiva, começa a fazer mais gols. Os jogadores começam a dar resultado, mas nós já devemos olhar para o Amazonas esperando que ele construa, que ele jogue bem e que ele vença. Na situação que nós estamos hoje, indo para a 21ª rodada, não dá mais pra gente olhar para o Amazonas e falar que ele construiu, que ele criou, que ele fez de tudo e não ganhou. Porque nós só teremos mais 8 jogos dentro de casa. 8 jogos dentro de casa. Se nós vencermos todos os 8 jogos, nós faremos mais de 24 pontos. Ou seja, terminaremos com 44 pontos. Não consigo imaginar a equipe vencendo esses 8 jogos. É difícil, até mesmo para quem tá lá em cima da tabela vencer 8 jogos seguidos dentro de casa. Ou seja, nós vamos ter que pontuar fora de casa. Teremos que vencer fora de casa. E todos os pontos que, a partir de hoje, o Amazonas desperdiçar serão importantíssimos e podem culminar na queda da equipe. Devemos continuar confiantes com o desempenho? Sim, porque a equipe tem melhorado e tem construído para vencer. Mas a gente precisa agora cobrar que esse resultado chegue. Nós não podemos ficar mais 2, 3 ou 4 rodadas só olhando o Amazonas evoluir, construir e o resultado não vir, porque uma hora não vai dar mais tempo de se recuperar. Agora, falando sobre as atuações individuais, eu gostei muito da atuação do Kevin Ramírez, gostei muito da atuação do Joaquim Torres, gostei bastante da atuação tanto do Luan Silva quanto do Diego Torres, que entrou depois. Gostei da atuação do Eric Varão no primeiro tempo, mas acabou saindo por conta do cartão amarelo. Enfim, a equipe fez um bom jogo, não foi um jogo excepcional, mas fez um jogo que criou para ganhar. Foi uma equipe muito efetiva. Se tivesse um pouco mais de tempo, acho que fatalmente venceria. E acho que foi merecedor de uma possível vitória. Mas eu queria deixar um espaço um pouco maior para o Joaquim Torres. Ele é um cara muito acima da média. Ele seria titular em todas as equipes da Série B. Ele seria titular em muitas equipes da Série A. Ele tem elementos técnicos, características, fundamentos
que o tornam um jogador muito acima da média. Eu acho muito difícil que ele permaneça no Amazonas, mesmo que o Amazonas fique para a Série B do ano que vem. Acho muito difícil ele e o Kevin Ramírez continuarem. Acho que teremos o mesmo fim ali de Enio e Serafim, que receberam propostas de equipes de divisões maiores ou de fora do país e foram aproveitar. Porque são jogadores que já estão próximos ali da casa dos 30 anos. O Kevin já passou e o Joaquim tem 27, se eu não me engano. E temos que aproveitar. O Joaquim é um cara assim que, desde que eu comecei a acompanhar o Amazonas em 2023, eu não vi o clube ter um jogador da capacidade que ele tem. Enio não tinha a capacidade que ele tem, o Serafim não tinha a capacidade que ele tem. Ele talvez, na minha opinião, seja o melhor jogador que eu já vi jogando com a camisa do Amazonas. Assim, é muito acima da média, incrível, incrível mesmo. Mas e aí, você concorda comigo? Tem algo para acrescentar? Deixa aqui embaixo que eu vou ter o maior prazer em te responder. Muito obrigado por acompanhar o conteúdo do Torcedor Aurinegro e até o próximo vídeo. Valeu!